Nós Coisa te boa. amamos. Ele Nós tá te feliz amamos, da Murilo, vida nós de te estar amamos. só ouvindo. Mas, gente, vamos, né, deu aí próximo já do tempo aí previsto de pessoal ir entrando. Então, primeiro, bom dia a todos, né, uma satisfação aí estar com vocês aí nessa segunda aula. Eu acredito que todos vocês aí, né, devem ter assistido a primeira aula. Caso não tenham conseguido, né, nós postamos no grupo o link, né, então nós estamos aqui também, uma transmissão no YouTube. Esse link direciona lá para o canal da Fraternidade no YouTube, onde vai estar sendo feito ali em ordem todas as aulas, tá? Então vamos iniciar nas nossas preces, né, pedimos a Deus e aos bons espíritos, né, que sejam aqui conosco, né, nos guardando, nos ajudando na condução, né, desse curso, dessa aula. Pedimos também que eles nos abram o entendimento, a clareza daquilo que for dito, aquilo que for falado, vão estar nos acompanhando do início ao fim, nos acalentando também, nos trazendo aquilo que é para ficar, aquilo que vai servir de bênção, servir aí de conexão com aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Que seja aí um curso tranquilo, um curso abençoado. Em nome de Jesus eu peço que assim seja. Vamos lá então, gente. Hoje nós daremos, né, então, início, como eu conversei com vocês, né, a tendência é que a gente sempre tente falar sobre 2 capítulos, né, do livro aí. Nós estamos fazendo o volume 6 do curso Estudos e Cursos, né, da coleção de Terezinha de Oliveira, né, e o título do curso, né, desse livro é Estudo Espíritas do Evangelho. Só um instante. Pode desativar. Isso. Na aula passada, né, nós fizemos uma grande introdução, né, da Bíblia, né, do porquê estudar ela, né, o porquê que é importante a gente estudar também com a visão espírita, né, porque que nós que estamos aqui, né, espíritas da fraternidade, ou quem é, né, afins e está querendo aprender a estudar, o porquê que isso é importante. E como eu disse também, assim, vocês fiquem super tranquilos em relação ao conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, vocês podem fazer. Eu prefiro que a gente fique, de repente, preso em uma página, mas que todo mundo fique claro e que a gente saia daqui com um entendimento gostoso, com um entendimento aí do que é, do que, de repente, correr aí com 1, 2 capítulos, né? Nós temos aí das 8 às 10 horas. Caso dê para a gente chegar até o segundo capítulo ou não, aí Deus vai nos conduzindo, tá bom? Vamos lá, então. Em relação à aula anterior, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Né? Então tá. Aí quando, né, no capítulo 2, é o capítulo que nós vamos estar acompanhando hoje, ele tem sobre o título Livros da Bíblia. Eu estava lendo aqui e eu falei assim, acho que eu vou fazer dar um passo atrás um pouquinho, né, que no capítulo 1 nós falamos sobre a formação da Bíblia, só que a Terezinha, ela fica muito focada na formação, né, como que teve as mudanças na língua. Ela traz muito rapidamente essa formação da Bíblia, só que eu acho que vamos aprofundar mais um pouquinho para vocês entenderem como que a Bíblia ela chegou na versão que ela está hoje, ou nas versões e várias versões que nós temos hoje, para vocês entenderem como que foi, inclusive, essa influência, como foi construindo também uma cultura ao redor da formação dessa Bíblia, e o porquê, por exemplo, os judeus, a Bíblia deles é diferente. Por que nós temos uma Bíblia que os católicos adotam de forma diferente, as religiões protestantes adotam ela de uma outra forma, e assim também a gente tem várias outras versões aí que estão em andamento, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa, a Bíblia, ela é hoje, né, ela já vem sendo há um bom tempo o livro mais vendido do mundo. Né, tem uma estimativa que fala que em torno de 6 bilhões de exemplares, não é nem milhões, é bilhões de exemplares, eles já foram vendidos, né, ou dados ou doados, né? A gente tem muitos projetos aí, inclusive, que doam, né, Bíblias para as pessoas. E isso sem contar, né, o que não tem como estimar na época dos primórdios, né, na época onde ela começou a ter ali as primeiras impressões. E fora isso, pra você ter uma ideia, além de várias versões que nós temos, está saindo uma nova. O nome dele, inclusive, é de Federico Lourenço. Ele é um estudioso linguístico português, que ele está fazendo uma nova versão
portuguesa, tanto para a versão de Portugal quanto português nosso brasileiro, onde ele está pegando a base grega, que é a base, né, lá do Novo Testamento, como eu disse para vocês, tudo ele foi feito, né, no grego, e ele está pegando também as versões do Antigo Testamento antigas do grego e fazendo uma nova tradução para nossa versão, né? Qual que seria a ideia, né? A ideia dele é justamente tentar aproximar o máximo possível da literalidade, daquilo que no grego se queria dizer. Só que eu estava lendo a entrevista dele, ele diz o quanto, assim, às vezes é difícil chegar com uma proximidade, principalmente no teor. Em alguns livros ele fala, por exemplo, que os evangelhos, o grego é mais simples, ele é mais gostoso de ler, de entender, mas quando ele vai falar sobre quando ele vai ver a tradução de Paulo, ele diz que já é um grego mais clássico, um grego mais formal, que é mais difícil, assim, de tentar fazer essa aproximação. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que nós estamos falando de um livro que inicialmente, né, o Antigo Testamento, como eu disse na aula anterior, ele foi feito ali do hebraico, aramaico, depois passou para o grego. O Novo Testamento foi do grego, e isso a gente está falando de linguagens de 2.000 anos, o Antigo Testamento 3, 4, 5.000 anos atrás, trazer para uma realidade nossa. Tanto é que versões, nós temos versões aí que são versões mais simples, versões do cotidiano, versões atualizadas do nosso português, mas que às vezes pode ser que tenha uma palavra que talvez ela não vai tanto na intimidade não, mas tanto no conceito, pode ser que queriam entender lá na época. Então, para a gente sempre trazer esse senso crítico, né, para vocês, de que nós estamos lendo uma Bíblia que ela é plural, né, ela é plural, inclusive linguística. Estava fazendo aqui um levantamento, já tem uma previsão de que foram mais de 3.000 versões já produzidas e mais de 700 línguas que já foram feitas, né, e versões feitas aí da Bíblia, né? Então sempre tenham isso em mente, tá? E aí, inclusive, Frederico, ele fala assim que ele acredita que nunca haverá uma tradução definitiva, né? É um questionamento que eu fiz quando comecei a estudar mais, acho que mais de um ano atrás para o Murilo. Inclusive, eu falei, Murilo, tem alguma Bíblia, alguma versão que ela pegou exatamente ali os textos originais e nós podemos dizer que aquilo ali, cara, aquilo ali que realmente queriam falar? Que Jesus falou, que Paulo falou? Não tem, porque os textos originais se perderam. Nós temos cópias, né, achadas, nós tivemos os manuscritos aí do Mar Morto que foram achados, inclusive, que são próximos, são ali da primeiro, segundo século. Temos textos do Antigo Testamento ali dos 3 séculos antes de Cristo. Só que se a gente for vendo a história e como foi criando, né, primeiramente os judeus eles faziam a transmissão do Antigo Testamento de forma oral, pela oralidade. E isso é uma tradição até hoje que eles fazem, né? Então eles transmitiam tudo o que acontecia pela oralidade. É uma cultura muito forte. Eles tentavam ser o mais fiel possível. Mas isso era de pessoas a pessoas. Então, assim, não tem uma versão 100% parecida. Existe a influência da época, existe a influência das pessoas. Eu não estou dizendo ou invalidando o conteúdo, nem um pouco. Estou dizendo só para a gente trazer essa consciência, né? E, obviamente, como a gente conversou muito na aula passada, muitos dos textos que estão ali são referentes à época, referente ao costume, referente às traduções, né, que se tinha na época e que aquilo fazia sentido para aquele povo, né? E que hoje a gente precisa olhar para a Bíblia com essa análise de tempo, né, de cultura dos povos, uma formação de um povo, né? Então a gente não pode olhar a Bíblia 100% pela literalidade daquilo que se está. E quando a gente tira isso, a gente começa a entender inclusive a beleza dela, né? A beleza histórica, a beleza cultural, a beleza cristã daquilo ali que tá escrito, tá? Então aí como que foi, né? Como que a gente chegou a essa versão, né? Então a primeira versão, né, que eu fui colocando aqui é a Bíblia hebraica, que é justamente o canônico judaico, que é onde os judeus, né, a partir ali dessa transmissão oral, né, familiar entre eles, principalmente ali quando eles tiveram o cativeiro babilônico ali pelo rei Nabucodonosor. A gente está falando aí por volta de 600 antes de Cristo.
Eles começaram, então, para não perder, né, a cultura judaica, não perder isso, porque eles estavam em cativeiro, eles começaram, então, a buscar fazer a escrita desses ensinamentos. Pela história fala que provavelmente quem fez essa primeira escrita foi um dos profetas, foi Esdra. E assim que eles começaram, então, a ser libertos do cativeiro, então a gente está falando aí agora em torno de 3 a 4 séculos antes de Cristo, eles começaram então a fazer essa versão escrita, onde saiu a Bíblia hebraica. E aí, assim, como que ela, ou eles também estavam fazendo isso daqui, eles chamam de texto massorético, que é também conhecido como Tanakh, ou Tanax, né? Não sei exatamente como pronuncia. Mas por que que é importante, que é legal entender isso? Esse Tanakh, ele é uma abreviação, e quando a gente vai olhar, né, para os judeus, vai olhar para a língua deles, eles gostam muito de fazer essas abreviações, essa junção, inclusive, de palavra, que o Tanakh, o T é de Torá, e o Torá é o Pentateuco são as primeiras 5 divisões, os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente chama de Pentateuco ou Torá. Essa, então, quando a gente vai falar sobre as divisões da Bíblia, essa seria, então, a primeira divisão dos livros dentro da Bíblia, que a gente chama os 5 principais livros ali da cultura judaica, que é onde a gente tem a formação do povo hebreu, e hoje, né, do povo, né, lá de Israel, a formação das primeiras leis, os primeiros ensinamentos, como que eles, né, chegaram onde eles estão hoje, numa busca aí da terra prometida, como eles saíram do Egito, e as instruções, né, as leis que eles foram, que até hoje, para os judeus, a base, né, a base daquilo que eles acreditam, daquilo que eles seguem. E aí de Tanakh, o N chama Nevim. Nevim são os livros dos profetas. Então, quando a gente pega lá o Antigo Testamento, a gente sai dos 5 primeiros livros, né? A gente tem ali outros livros que a gente divide entre livro dos profetas. E aí tem algumas Bíblias, vocês vão ver lá que ela faz uma divisão de profetas maiores e menores. E esse maior e menor é pela quantidade de profecias ou de conteúdo da Bíblia. Não necessariamente um era melhor que o outro, é mais questão de conteúdo. E o K, né, de Tanakh, é o Ketuvim, que são os escritos históricos. Né? Aí nós temos aí nesse momento, dentro deles, são os livros históricos, livros poéticos, e os 5 rolos, que são livros, né, que falavam sobre algum acontecimento, algum momento aí de passagem da Bíblia. Né? Então esse era o Antigo Testamento, numa versão hebraica. Essa foi a versão inicialmente difundida lá, e essas eram as divisões, né, do Antigo Testamento. Aí, assim, como que agora a gente foi formando, então, algumas outras versões, né? Nós tivemos ali em torno de mais ou menos 400, nesse período ali pós-cativeiro babilônico, os historiadores, né, eles chamam que foi o silêncio profético, que é o silêncio de Deus. É onde nós temos ali o último livro do Antigo Testamento, que chama Malaquias, onde durante esse tempo de 400 anos, até a vinda de Jesus, eles falam como se Deus tivesse se calado, né? Não teve mais profecias ou profetas conhecidos, né, que se há relato, né, em livro da Bíblia. E durante então esses 400 anos foi muito forte essa tentativa, né, e que conseguiu de transformar então a Bíblia em algo escrito, para difundir, para não se perder a história. E aí nesse período surgiu o que o pessoal chama de Septuaginta, né? A Septuaginta, uns falam que foi lenda, mas quando a gente olha para aquilo que, deixa eu só aceitar a Eliette aqui. Minha mãe também. Só um instante. Se alguém puder ir aceitando, por favor, já me facilitaria. Ô, João, é porque não aparece pra gente, tá? É por causa do usuário. É só pra você mesmo. Então tá, então não vamos conseguir, mas eu vou aceitando aqui. E aí surgiu então a Septuaginta. Né? A Septuaginta foi, né, o que se diz a história, que foi uma junção de 72 sábios judeus, estudiosos, que eram 6 representantes cada tribo de Israel, eram 12 tribos. E a história conta que eles se juntaram, só que de forma assim separadas, pegaram os escritos. Só um instante, gente, peraí. Minha mãe tá escutando, eu fiquei me escutando. Eles se juntaram em lugares separados,
pegaram os escritos que se tinha na época para traduzir para o grego, né? O grego então estava se tornando a língua ali, né, que estava sendo mais falada e mais difundida, né, para difundir para outros povos. E o que é interessante é que eles falaram que quando eles chegaram com conteúdo, diz que foi em 72 dias que fizeram, quando eles analisaram o conteúdo de que um traduziu, era extremamente parecido com o que o outro traduziu. Então eles começam a trazer essa parte de inspiração divina, de perfeição em relação à oralidade que se passava, em relação à história. E aí surgiu então a versão da Septuaginta. O que é importante relatar? A Septuaginta ela trouxe mais 7 livros, além do que se tinha da versão dos judeus. Né? Eles trouxeram 7 livros que hoje são ditos como 7 livros históricos. Então trouxeram aí exemplos de livro de Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiásticos, são livros que não tinha na versão, né, judaica, aquela Bíblia hebraica que eu comentei. Só que essa versão ela influenciou muito em Israel. Né? A gente olha isso pelo Novo Testamento. Estava olhando aqui uma pesquisa de 350 relatos que se fala no Novo Testamento de passagens bíblicas do Velho Testamento, 300 são as versões de tradução do grego. Né? Então, um exemplo clássico, quando Jesus fala lá para o diabo, Satanás, lá na tentação do deserto, né, ele fala que não só do pão viverá, né, o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse da boca de Deus é a versão da Septuaginta. Né, e tem outra versão que é a versão do hebraica, a boca do Senhor. Por que é importante a gente entender isso? Porque essa versão ela tinha já influência, já tinha uma outra versão que estava muito forte ali acontecendo. Então essa versão a gente pode entender que esses livros históricos faziam parte também dos estudos dos judeus naquela época. Né? E por mais que hoje a Septuaginta ela não é aceita por algumas vertentes cristãs, por exemplo a vertente protestante, ela era e exercia uma influência muito forte naquela época lá em Israel. Tá? Então, segunda versão que eu falei é a versão do 70 ou do Septuaginta. Aí vem então a terceira versão. A terceira versão justamente é a inclusão do Novo Testamento. Né? Então, automaticamente a história estava sendo construída, né, pela história ali de Jesus, mas diz ali que em torno do primeiro século ali, entre os anos 60, anos 90, depois de Cristo, começou então a ser feito, né, a transcrição da história que Jesus passou, dos 3 anos dele de ministério. Né? Então, os primeiros evangelhos, sendo que, né, olhando para todo o Novo Testamento, o que é dito como o último livro a ser escrito é o livro de Apocalipse, de João, que é ali por volta ali de 90 depois de Cristo. Né? Então, nós tivemos em torno de, vamos dizer, 90 a 100 anos de um período de escrever o Novo Testamento, mas essa escrita, né, ela primeiro foi escrita em cartas, elas foram para outros, né, as cartas paulinas, por exemplo. Nós tivemos Lucas, que é conhecido como o primeiro historiador bíblico, assim, do Novo Testamento. Então, ele começou a olhar para Jesus e a confirmar com outras pessoas essas histórias, mas só pelo volta, mais ou menos, do século IV, e aí a gente está falando em torno aí de 325, é que no Novo Testamento ele realmente começou a ser a formação dele como o Novo Testamento. E aí a gente está falando lá de um período onde, por exemplo, os romanos eles perseguiam ainda os cristãos, mas nessa época o imperador, né, Constantino, ele parou, ele deu um fim à perseguição dos cristãos na época. Tá? E aí quando ele faz isso, ele até fez chama Edito de Milão, onde ele trazia então que as religiões elas deveriam ser respeitadas, né, a pluralidade de religiões deveriam ser respeitadas, mas ele coloca ali que a religião, né, a religião cristã, vamos dizer assim, ela seria a religião oficial do Império Romano. Então, nesse período ali de 320 a 400 depois de Cristo, então olha como o tempo já foi passando e a formação da Bíblia ainda não tinha sido completa, né? Surgiu então a Igreja Católica Romana, né, que hoje aí a gente tem na figura aí do Papa como representante, né, dessa igreja lá no Vaticano.
E aí, justamente, então, que começou a fazer essa formação da Bíblia, juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tá? Mas como que foi, né, essa junção? Né? Nós tivemos aí vários concílios, né? Esses concílios são as reuniões que os líderes da época, né, as autoridades, elas deliberavam justamente sobre a fé, sobre a teologia, sobre aquilo que eles acreditariam, os costumes. E nesses concílios eles juntaram todos os manuscritos, os livros, né, e pergaminhos da época, para entender o que era de inspiração divina ou não, o que era para ser colocado como uma versão da Bíblia, né? E aí surgiu então a versão onde nós temos aí o Novo Testamento junto com o Velho Testamento. O que é importante entender? A Igreja Católica naquela época ela abraçou a versão da Septuaginta, né? Então ela trouxe para dentro deles os livros que a mais, os 7 livros a mais do que da versão hebraica, e mais os 27 livros do Novo Testamento, né, que nós temos aí nos dias atuais. O que é importante também nessa época é que surgiu a que a chama de Vulgata. A gente falou isso muito rápido na aula passada. A Vulgata foi justamente pegar as versões gregas da Bíblia, porque o grego estava começando a cair em desuso como língua aí de impacto cultural na época. A gente está falando aí de novo de 400 anos, tá, gente, depois de Cristo. Essa Vulgata a intenção dela é traduzir do grego para o latim. O latim estava tendo agora uma influência muito forte nas formações, inclusive das línguas. Né? O nosso português hoje, por exemplo, ele tem uma influência muito grande do latim. E a ideia também era ter essa pluralidade de alcance, né, de pessoas aí. Por mais que a Igreja Católica ainda tinha muito só quem sabia ler era muitas poucas pessoas, então tinha essa questão, né, da alta elite. A gente conversou sobre isso na aula passada. E aí veio então a versão para o latim. Tudo tranquilo até aqui, gente? É importante vocês entenderem esses impactos aí da história para entender como que foi formando e o que foi se tirando na época ou não, tá? Antes de eu falar da quarta versão, os judeus eles não reconhecem, tá, o Novo Testamento, porque eles não reconhecem como Jesus, que é o grande, né, o Messias que veio salvar a humanidade. A gente conversou muito sobre isso na aula passada, não vou falar sobre isso nessa, depois mais para frente a gente diz de novo. Mas eles não reconhecem. E eles não reconhecem os 7 livros a mais da versão da Septuaginta. Entendem que são livros históricos, mas eles não entendem como inspirações inspirados por Deus. Então eles permanecem com a versão que são 39 livros, só que a versão de 39 livros deles, que é a versão aí que se a gente pegar uma Bíblia protestante, uma Bíblia né, evangélica, por exemplo, precisa ter uma diferença porque eles juntam, por exemplo, o livro de Esdras e Neemias, eles colocam como Esdras. Então, se vocês contar, vai dar menos. Mas não é porque é menos conteúdo, é só porque eles juntam, né, e concatenam alguns nomes, tá? Então esse é o primeiro ponto que a Terezinha, inclusive, ela traz. Aí agora a gente trazendo aqui para o capítulo, né, da Terezinha. Ela já começa dizendo, né, que os judeus eles não reconheceram Jesus como Messias. Automaticamente também eles não têm esses 7 livros acrescentados. Mas já para os cristãos, a gente tem agora essas vertentes. Inicialmente ali com a Igreja Católica assumindo sim a Septuaginta, trazendo esses 27 novos livros, só que lá pelo século ali 16, né, depois de Cristo, nós estamos falando aí em torno de mais de 1500 anos depois, veio a Reforma Protestante, que veio de Martinho Lutero questionar, né, a Bíblia que se tinha da versão católica, questionar as indulgências, questionar que a Bíblia, a versão dela, ela era muito para um povo, né, que sabia ler, para a alta elite. Ela era, inclusive, né, não era todo mundo que tinha acesso, ela ficava escondida muitas vezes, justamente por conta dessa influência aí política e de poder que se tinha muito forte aí das pessoas, né? Não estamos falando da religião católica, estamos falando das pessoas daquela época, para usar isso, né, para controlar o povo. Então Lutero ele vem com a ideia também de traduzir a Bíblia para o alemão, para justamente trazer mais pessoas para conhecerem ela, e ele começa a questionar algumas traduções, algumas versões. O que é interessante é que ele questiona, isso eu não sabia, estava estudando ontem, eu fiquei chocado.
Ele questiona, por exemplo, a Apocalipse de João como uma Bíblia realmente inspirada por Deus, mas ele coloca, ele faz a tradução dela. Então, vocês entenderem que foi tendo essas pesquisas, esses questionamentos do que era para ser a Bíblia ou não, o que vai entrar ou não, o que é inspirado por Deus ou não, tá? Aí surge, então, a que eu coloquei aqui como quarta versão, teve outras, tá, gente? Mas eu tô falando de quarta versões aí principais, que é a versão protestante. Qual que é a diferença? A versão protestante, vamos falar então um exemplo, a igreja evangélica, tá? É, ela não aceita como livro é, inspirado por Deus no sentido de dos mesmos impasses que tem no Antigo Testamento, os 7 livros da Septuaginta, reconhece o seu poder histórico, só que ela não está ali na Bíblia. Vocês não vão ver ela ali dentro da Bíblia. Porém, os estudiosos, né, falam que é importante a gente estar lendo ela, é importante estar lendo essas histórias ali. E ele reconhece por completo o Novo Testamento. Tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Aí, enfim, a gente chega então nessas divisões. Nós temos então uma versão protestante, uma versão católica e a versão judaica. Tem outras versões, como eu disse aí, já há mais praticamente mais de 3.000 versões. A gente tem Bíblia para criança, Bíblia versão jovens. Nós temos aqui é que o Murilo, né, nos orientou da gente fazer um acompanhamento, que é a Bíblia de Jerusalém, né, que foram justamente os católicos junto com protestantes que se juntaram para traduzir uma versão da Bíblia, que é muito interessante porque ela também traz referências geográficas, referências de correlações de palavras, etc. Tá? Mas, ou seja, a gente tem muitas versões. Então, não se assustem quando vocês depararem com essas diferenças, tá? Aí vamos lá. Então, como que é então a formação? Né? Então, nós temos aí a Bíblia dos judeus com, deixa eu pegar aqui a quantidade, 39 livros no total, que é só o Velho Testamento. A dos católicos tem 73 e a dos protestantes temos 66. E aí, o que funcionou, né? E como que eles entenderam essa divisão do que é inspirado por Deus ou não? Primeira divisão que eles falam é que nós temos os livros que são livros canônicos. Livros canônicos são os livros que eles ditam como inspirados por Deus. E aí, o que seria isso? Né? Lá em 2 Timóteo 3,17, Paulo, né, quando ele faz a carta para Timóteo, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Né? E sempre, né, teve uma preocupação muito forte se aquilo que estava sendo dito era inspirado por Deus ou não. Porque se não é inspirado por Deus, é inspirado 100% pelos homens e por ser homens, diz que tem tem a falha que pode ser do coração do homem. Então, quando é inspirado por Deus, é dito, né, ou é reconhecido, então, que Deus queria que aquilo ali fosse dito, que aquilo ali fosse falado. E assim, qual que é as comprovações, né, de que realmente tem passagens ali que são inspiradas por Deus? Um exemplo, por exemplo, é quando a gente lê ali no Evangelho, quando Jesus foi orar, né, antes de ser preso, e fala que Jesus chorou, né, e que suas lágrimas, né, eram com o sangue. Só que se a gente for observar um detalhe, Pedro, Tiago e João, que foram os discípulos que o acompanharam, eles dormiram. Então não tinha ninguém assistindo, né, essa passagem. Então como que eles escreveram lá que Jesus chorou, que ele foi consolado pelo anjo? Quem que sabe? Então automaticamente Mateus, Marcos, né, Lucas ali que falaram sobre essa passagem, automaticamente então alguém precisou falar. Não foi Jesus, ou até então não sabe, mas pode ser que Jesus tenha falado depois, na época que ele ressuscitou e ficou ali um período com eles. Não. É onde eles falam, então, as inspirações por Deus, as inspirações divinas. Trazendo para o lado espírita, são as nossas intuições, as nossas, né, as percepções aí mediúnicas, né, da espiritualidade nos dizendo, nos falando, né, aquilo que é para ser dito. Então aí já começa, né, quando a gente traz para o nosso lado essas inspirações mediúnicas ou inspirações aí divinas.
E justamente por esse conceito que muitos livros foram tirados ou foram colocados dentro da Bíblia. Quando eles analisavam os conteúdos, e aí, por exemplo, Kardec fala muito, né? A gente não consegue falar daquilo ali. Como que a gente vai analisar se aquilo vem em providência de um espírito bom ou não? Né? Kardec fala que a gente analisa, então, pelo conteúdo da palavra, pelo teor, pela universalidade dos espíritos, né? No sentido de falar que quando a gente olha esse espírito aqui, né, de superior, o que ele está dizendo é o mesmo que um espírito de um outro lado, de uma outra época, de repente, também falou. Existe essa universalidade e esse conteúdo, né, moral. E essas análises foram justamente feitas em cima dos livros da Bíblia. Né? Então eles pegavam, por exemplo, os livros que o pessoal falava que deveria estar na Bíblia, mas eram um teor completamente questionável, não fazia sentido ou não fazia jus, por exemplo, ao Evangelho de Cristo. Né? E aí justamente esses livros que eles dizem que não são inspirados, chamam de livros apócrifos. Tá? Então é importante vocês entenderem, então, que tem vários livros aí, da época, inclusive, que não estão, porque eles dizem que não são canônicos, eles são apócrifos. Né? Ou uns falam que são heresias, ou não são aí daquilo que se acredita. Fazendo um parênteses, a gente precisa levar em conta também, né, aquilo que se acreditava na época, a formação da cultura. Tem um livro, por exemplo, que uns falam que deveria estar, outros falam que não, que é o livro, por exemplo, de Enoque. Enoque, se a gente pegar esse livro, ele fala muito sobre as formações dos céus. E aí, se a gente pegar ali na Bíblia, quando Paulo cita sobre as dimensões que tem nos céus, ou quantos céus temos, ele faz muito, ele fala exatamente o que está lá de Enoque. Então, talvez, então existia essa influência na época, o Paulo também viu a mesma coisa, então, espera aí, então tem algumas correlações, então por isso que muita gente fala que Enoque deveria estar ou não. Tem gente que ainda questiona os livros da Septuaginta, como os protestantes questionam. Tem outros que falam que na verdade deveriam entrar. Então tem ainda os historiadores ainda estão vendo toda a história, ainda estão estudando, manuscritos ainda estão sendo achados da época para comprovar ou para ajudar ainda nesse respaldo histórico da formação dos livros, tá? Hoje é bem histórico, tá, gente? Hoje é uma aula bem aí da história da formação da Bíblia, a história aí do que nós temos ela como versão, tá? Quem não gosta de história talvez pode estar sentindo mais pesado, mas é legal vocês entenderem esse contexto. Aí dentro do canônicos, nós temos duas divisões. Nós temos a versão protocanônicos, que é a primeira versão bem aceita, que foi a versão difundida lá atrás, desde a época aí da Bíblia hebraica. Protocanônico, então a primeira, né, a primeira versão, e aí tem a segunda versão, que chama Deuterocanônicos, que é justamente os 7 livros a mais da Septuaginta. E eu acabei não falando antes, não eram só 7 livros, tá, gente? Foram achados fragmentos de Daniel e Esther, então justamente da 9, que são fragmentos que se complementam capítulos que já tinham em Esther ou tinham capítulos a mais, e também de Daniel. Eu tava olhando assim por curiosidade de Esther, por exemplo, então são histórias que se complementam, os capítulos ali a mais e tal. Esses fragmentos, por exemplo, eles não são aceitos na versão do protestante, por exemplo, eles não estão incluídos, tá? E aí tem a versão dos apócrifos que eu já falei para vocês, que são livros aí que não são inspirados por Deus. Continuando então aqui no estudo do livro da Terezinha. Gente, alguma dúvida? Vocês ficam muito quietinhos, eu fico preocupado. Não, você está bem esclarecedor, João. Que bom. Entendidos, então, canônicos, apócrifos, versões aí da Bíblia. Para nível assim, de curiosidade de data, nós tivemos a finalização da versão de fato católica, com que ela usa aí até hoje, em 1870. Foi a última, né, o Concílio do Vaticano, que foi o Concílio do Vaticano I, onde ele restabeleceu de fato, ó, essa é a Bíblia, essa é a nossa versão,
entendemos, eles falam que eles entendem que é uma versão que é inalterada, uma versão que não tem influência, etc. Mas assim, 1800 anos depois, então assim, muitas influências, muita cultura, muitas divisões, né? Mas essa é a versão que não se manteve alterada depois disso, tá? Então os livros que estão lá, os mesmos livros de 1870, a única alteração que agora você tem é alterações linguísticas de traduções para línguas, né? Então, vou dar um exemplo aí. Pode falar, Maria. A Bíblia, ela vem se transformando a longo prazo, mas teve uma data, igual você está falando aí, que ela simplesmente parou de ser transformada? Essa de A mil... Bíblia é muito confusa, ela confunde muito, porque a própria Bíblia, muitas das vezes, ela entra em contradição, né? Que a gente vai lendo, aí tem uma coisa aqui, aí no outro capítulo tem outra totalmente contrária àquilo que falou lá atrás. Então a gente fica um pouco confusa mesmo. eu não diria que ela teria algo contrário, mas ela, de novo, a gente tem que levar em consideração as traduções, que quando se traduz para o português, no grego usou uma palavra e no português tentou trazer uma mesma palavra, mas quando a gente vai para o grego, eram palavras diferentes. E aí, às vezes, isso pode gerar Uhum. algumas confusões. Alguma divergência, né? Divergência. Vou dar um exemplo. A palavra Satanás, tá? Que tem lá na Bíblia. Muitas vezes no Antigo Testamento, ou algumas palavras, eles chamavam, por exemplo, de gênios, né? Que a gente sabe aí pelo Espiritismo que antigamente chamavam muitos espíritos de gênios, né? É, e aí uma hora eles falam, por exemplo, de Lúcifer, que é aí o que falam que é o anjo de luz lá, aí quando a gente olha para Enoque fala que foi um anjo caído, Daniel também fala, etc. E a gente vê no Novo Testamento, fala que é um espírito mau, que falou ali com Jesus, ou... Aí quando a gente vê o português, somente as versões aí mais simples, põe tudo como diabo. Verdade, tudo é o diabo. Vocês entenderam? Então, não é que às vezes tem essas divergências, como tem. Se vocês lerem, por exemplo, Gênesis 1 e Gênesis 2, se vocês olharem exatamente no detalhe, conta uma história da criação da Terra, num contexto de linha do tempo. Quando você olha para o capítulo, acho que na verdade é o mesmo capítulo, agora posso estar confundindo, mas olhem, leiam o capítulo 1 e o 2. Ele fala de novo uma segunda versão da criação da Terra, só que se você for olhar pela construção temporal, alguma ordem está trocada. Quer dizer que uma está errada ou outra não? O que mostra na realidade que pode ser que os capítulos ou essas duas passagens foram escritas por pessoas diferentes. Que aí lembrem que a passagem oral ela era de uma outra para outra, então pode ser que de uma pessoa ou quem escreveu ali chegou de uma forma, outro chegou de outra, então assim, pode ser, entende historiadores que foram escritos por duas pessoas distintas, mas está lá na Bíblia. Então, de novo, por isso que eu contei essa história para vocês não questionarem no sentido de ficar com o coração endurecido em relação ao conteúdo da Bíblia, mas vocês sempre terem essa análise histórica, cultural, linguística que se há ali na Bíblia, tá? Quando Isso é vocês muito importante. tiram, isso é importante. E precisa vencer isso. Eu falo, por exemplo, o meu. Eu fiquei, como eu disse para vocês na aula passada, eu fiquei 8 anos sem querer nem saber de Deus, então nem li a Bíblia, eu achava que tudo era mentira, influência cultural, influência de homem, etc. Como eu disse para vocês, existe influência de homens que falaram aquilo que era inspirado por Deus ou não. Historicamente aconteceu isso, falando aquilo que era livros históricos ou não, tanto que nós temos uma parte que os católicos acreditam, uma parte que os protestantes acreditam e uma parte que os judeus acreditam. Então essa influência humana É ela porque existe. a Bíblia dos protestantes, ela é diferente da Bíblia dos católicos, porque na Bíblia do protestante, igual eu já fui, né, evangélica, tem livros, igual você falou, Enoque mesmo, eles não deixam esses livros fazer parte. Já no catolicismo já existe, né? Então, Enoque não, mas existe os livros da Septuaginta. Enoque os católicos também não aceitam não. Aliás, eles se assustaram. Não. eu Aí, achei que você fica aceitada. não, inclusive a versão católica, como eu disse pela história, lá em 400 depois de Cristo, foi a primeira
que incluiu o Novo Testamento, então na realidade depois dela que veio dos protestantes. Quando eles olharam Enoque, na realidade eles se assustaram. Lógico, o cara vai ser, tipo assim, levado Exato. com Então, carruagem de fogo. exatamente. Porque o livro é muito místico, né? Então, Misticismo, tem muito mesmo, tem muito tem mesmo. muita. Então, imagina, se assustaram com aquilo que está lá, e a gente sabe, Kardec mesmo fala da questão que muitas coisas na época, em 1800, não se entendiam. Agora que a gente está entendendo algumas coisas que os espíritos, mais Sim, claramente que os sim, espíritos sim. falaram, imagina 400 depois de Cristo lendo, por exemplo, um livro de Enoque. A É, cabeça buga. confuso. Então, assim, levem isso em consideração. O Você para importante. para pensar, João. Se agora já é confuso, você imagina lá atrás, quando ainda não foi alterado. Exato. Por isso que quando forem ler, leiam com o coração aberto. Peçam para Deus para trazer o discernimento, a clareza daquilo que se quer que seja Uhum. dito, para não endurecer o coração, porque né, muitas pessoas elas têm endurecido o coração, então mesmo que a versão tivesse ali 100% igual, traduzida mais fiel possível das línguas primeiras, com o coração endurecido, gente, vai entrar aqui, vai sair aqui, ou não vão nem sequer ler. E não é essa a intenção de Deus para nós. A intenção aí de quando a gente está fazendo esses estudos, né, e e nós, com vocês aí como espíritas, ou vocês aí que têm essa afinidade com o espiritismo e tal, ou que estão aqui para simplesmente aprender, a gente então está tendo esse momento de estudo. Porque pelo estudo, pelo conhecimento, dificilmente a gente é enganado. Pelo estudo, a gente começa a ter análise crítica, o senso crítico. A gente sai de uma versão onde todo mundo fala que eu tinha que fazer isso, ou que eu tenho que acreditar nisso, que era uma coisa que eu nunca concordei, então por isso que foi meu embate muito forte, né, contra a igreja, para uma versão onde eu tenho uma fé então racionalizada. Eu falei isso muito na aula passada. A fé racionalizada é eu trazer a razão para a fé. Por que eu acredito nisso? Porque eu estudei assim, 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 porque eu fui atrás, então eu formo o meu senso crítico, né? E isso é importante, porque aí dificilmente você é enganado, você começa a ter uma opinião racional sobre as coisas, tá? E é isso que nós estamos sendo convidados aqui com esse curso. Entendendo a história, entendendo a formação, a gente tem uma fé racionalizada, uma fé pela razão, tá, das coisas. Automaticamente você sente, Deus fala com você através da Bíblia, isso é fato, né? Exato. E Isso sempre é peçam fato, isso, a viu, gente Maria? sente. A Bíblia ela é algo mágico, isso aí é fato, a gente não pode perder essa essência, ela é mágica. A Bíblia, só de falar assim, meu corpo está arrepiando aqui. Ela é É, algo mágico, ela é algo assim que você lê ela, você sente Deus falando com você. A gente não pode deixar com que isso nos bloqueie em ler a Bíblia, porque realmente o homem ele é falho, nós somos falhos, né? E realmente houve uma mudança muito grande no decorrer dos anos, das décadas, né? Porque as formas de conversar, de falar antigamente era totalmente diferente perfeito. de agora, né? É o que eu observo e vejo assim. Mas a Bíblia, se você pede a Deus direcionamento, ele literalmente ele fala com você através dela. Ele te direciona. Exato. Por isso que sempre façam essa oração. Peça para Deus falar no coração de vocês aquilo que Ele quer que vocês entendam, que tenham clareza. Se um livro, se um livro, um versículo ali tiver de difícil entendimento, para abrir, né, esse entendimento. É interessante que quando eu estou estudando para minhas lives, algo do tipo, quando tem algum capítulo, alguma passagem de Bíblia que para mim é difícil entendimento, né? E quando eu peço para isso, para orar, para me dar esse entendimento, geralmente aparece do nada um vídeo que fala sobre o assunto, ou eu vou na comunidade que eu vou lá e a pastora que eu vou lá, ela vira e fala sobre esse assunto, ou o Murilo lá na fraternidade fala e vai fazendo essas ligações, sabe? Então sempre peço. Só para finalizar a resposta à sua pergunta, Maria, é, como eu disse assim, a versão que hoje a Igreja Católica ela usa é do último concílio, que foi em 1870. Então, nós estamos falando aí em pouco de 200 e poucos anos a mais. Não, quase 200 anos. Não deu 200.
que ela não mudou para os católicos, tá? Ela continua aí essa versão. O que tem acontecido hoje são as traduções, que não está mudando a inclusão de novo livro ou não, mas está traduzindo para uma linguagem às vezes mais contemporânea, né? Nós temos aí a nova versão internacional da Bíblia, nós temos uma versão mais atualizada, que na hora que você lê as anteriores para essa aqui está mais coloquial. Então, às vezes pode ser que perca um sentido, sabe? Às vezes uma palavra ou outra. Então, hoje está tendo versões de traduções, tá? Não de versões. Claro? Claríssimo. Tem várias traduções de Bíblias, assim, a gente vai na livraria, você vai lá, Bíblia traduzida por tal, Bíblia traduzida Isso, por tal. Então, a exato. gente tem que pedir só a tradução de Deus mesmo, porque se a gente for olhar isso, a gente fica louca. Exatamente. Eu não anotei aqui, mas depois lendo no primeiro capítulo, os católicos no Brasil usam uma tradução de um padre, eu esqueci o nome dele, e os protestantes. Não, e o João Ferreira de Almeida é da versão protestante para o Brasil. Só que a versão brasileira portuguesa para os católicos foi de um padre que não está me vindo na cabeça o nome dele. O João Ferreira, minha mãe falou aqui, eu escutei, o João Ferreira de Almeida foi para a versão protestante, tá? Seguindo então, 8h53, tá tranquilo o tempo ainda. Vamos falar então sobre agora as divisões dentro da Bíblia. Então a gente consegue pegar os livros e dividir eles em camadas, vamos chamar assim, de uma forma mais de organização, de uma forma de coerência daqueles livros ou daquilo que representa ali na linha do tempo histórica da época. Então, quando a gente fala do Velho Testamento, ele é dividido em Pentateuco, ou Torá, que são 5 livros aí, inclusive principais para a religião judaica, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E por que esse nome, né? Quando vocês olham, por exemplo, primeiras palavras que começam os livros, justamente também eles se dão os nomes dos livros da Bíblia e também o sentido, aquilo que queria se falar naquele livro. Fazendo só uma passagem anterior que está me vindo aqui à memória, a gente vai falar isso no capítulo 3, de como a gente se acha e encontra as coisas na Bíblia. Mas eu vou trazer essa informação. Antigamente, ela não tinha essa divisão em versículos, em capítulos, né? Porque antigamente eram os papiros, eram rolos de pergaminho de papel que eram grudados um com o outro, formavam quilômetros aí de papéis, aí eles enrolavam. Então era um texto contínuo, e aí depois que foram sendo feitos uma forma assim, mais de organização e de facilitar para achar, foi feita essa organização aí por nomes, capítulos ou subtítulos, né? A gente pega, por exemplo, Bíblias aí que tem lá tem ali o capítulo sobre a crucificação de Jesus, aí fala o número do capítulo e embaixo um subtítulo, crucificação de Jesus, entendeu? Que veio trazer justamente para ficar mais claro e se achar dentro da Bíblia, tá? Então, antigamente, lá atrás, não era assim. Aí vamos lá. Então, Gênesis significa origem. Por quê? Porque é um livro que fala sobre a origem da Terra, sobre a origem dos povos hebreus, a formação inicial desse povo, né, com os primeiros patriarcas ali da história ali de Israel, até a entrada no Egito e o povo sendo feito como escravo ali no Egito. Tá? Depois tem o segundo livro, que é Êxodo. Êxodo significa saída, que é justamente a migração, né, o êxodo, a saída do povo hebreu do poder ali, né, do Egito como escravos, eles sendo libertos e indo para tal terra prometida que o Senhor, né, que Deus prometeu lá atrás para Abraão, e aí eles conta a história dessa saída, e a história ali de Moisés, entra ali também a questão da formação da aliança com Deus de fato com o povo, entra ali os 10 mandamentos também ali dentro do Êxodo. Levítico é o terceiro livro, falam sobre os levitas, que eram justamente ali os servidores, os sacerdotes ali dos templos, né, das tribos ali de Israel. Existiam, né, as tribos de Levi, que eram justamente essas referências, né, de sacerdotes, de pessoas que serviam ali o templo.
Nesse Levíticos traz, então, também as leis civis da época, as leis que a gente chama de leis mosaicas, né? Então, não só os 10 mandamentos, foram 623, mais de 620 leis mosaicas, que era justamente para organizar o povo. Como eu disse para vocês na aula passada, o povo precisava ser ensinado a ser povo. Eles eram escravos, eles antigamente eram nômades, aí depois foram ser escravos e agora precisavam saber como ser gente, em comunhão, em comunidade. Então vieram essas leis, porque senão a lei é caos. Hoje nós, por exemplo, brasileiros aí, mesmo com as leis que nós temos, que muitas vezes em excesso, o pessoal erra doidado. Então imagina se a gente não tem uma orientação, né, uma referência, um modelo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Lembrem que a gente tem que olhar para a Bíblia para o contexto também cultural da época. Lá tem um exemplo lá que não pode comer carne de porco. Nós falamos sobre isso lá passada. Mas por quê? Né? Não tinha os condicionamentos alimentares que nós temos hoje. Né? Então sempre façam essa leitura das leis com cuidado. Não estou falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles são imutáveis. Eles estão lá bonitinhos. É dificílimo de seguir eles. Estou falando dessas leis mosaicas, religiosas, civis aí, que se tinham ali na época. Tá? Um exemplo, por exemplo, se você pegar ali Paulo, do Novo Testamento, Paulo era um judeu, né, extremamente patriarcal, um judeu que trazia muito forte essas religiões, esses dogmas. Ele se converte ao cristianismo, né, com a aparição ali de Jesus para frente dele, mas ele ainda precisava fazer essa reforma, ainda tirar esse peso da lei dentro dele. Então, se olha as primeiras cartas de Paulo, ele fala que mulher tinha que ficar de um lado do outro, mulher tinha que ficar quieta, submissa. Mulher de um lado, homem do outro, ela tinha que ser submissa, ela não poderia falar, ela não poderia opinar. E que se a gente traz hoje para esse contexto do ano de 2025 aqui depois de Cristo, isso é o quê? Né? Isso é o que dentro das leis da cultura brasileira. Agora, se a gente pega isso e vai lá para a cultura árabe, para algumas religiões que ainda são fundamentalistas, ainda são extremamente religiosas, ainda são patriarcal, isso faz sentido. Mas para o Brasil não faz ou não deveria fazer mais. Então, por isso, tomem sempre cuidado, que a Bíblia ela vai ter essas culturas, essas correlações, tá? Continuando, nós temos aí números. Número, né, ele vem inclusive números e nomes das famílias do povo hebreu. Repete aí muita parte aí que tinha no Êxodo e também apresenta algumas outras leis aí, prescrições. E por último, o Pentateuco, nós temos Deuteronômio, que significa como a segunda lei. Ela complementa ali os capítulos 20 e 30 do Êxodo, e ela também relata sobre a vida de Moisés e a sua morte. E aí esse momento que é o que exclui ou, né, traz aí um outro entendimento, que o pessoal fala que os 5 livros foram escritos por Moisés, só que se Deuteronômio fala sobre a morte dele, ou ele psicografou alguém, ou na realidade outra pessoa escreveu sobre a morte dele. Psicografia é bacana. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque existe o entendimento de que fala que os 5 livros foram escritos por Moisés. Mas se a gente pegar Deuteronômio, ou foi por ele até uma parte e depois alguém incluiu capítulos posteriores, ou não foi ele que escreveu Deuteronômio, tá? Então, tem essa curiosidade histórica bíblica aí. Então, a primeira parte Ele mesmo falando da morte dele é bem complexo, né? Fica um pouco confuso também, né? Exato. Mas pode ser que ele realmente tenha sido o grande autor, né? Aquele que escreveu a maior parte. Então, essa foi a primeira divisão. Deixa eu só aceitar alguém aqui. Essa foi a primeira divisão, né? O Pentateuco. Aí nós temos a outra divisão do Antigo Testamento, que é os livros históricos. Então, como o próprio título fala, ele conta sobre a história da formação aí do povo hebreu. São 12 livros e mais 4 deuterocanônicos, que são, lembra que eu falei deuterocanônicos? São a segunda versão canônica, que é justamente aquela que a Septuaginta trouxe. Então tem 4 livros, então 12 mais 4, nós estamos falando de 16 livros,
que numa versão, que é a versão da Septuaginta e da Católica tem, e na versão protestante não tem esses 16, tem 12, tá? Esses livros, né, que são os livros históricos, eles falam sobre a conquista de Canaã, ou seja, da Terra Prometida, que hoje ali é a região da Palestina. Conta a história dos chefes desses povos, que na época eram chamados de juízes. Ô Ju, você quer falar alguma coisa, Juliane? Vou desativar o som, mas se você quiser falar alguma coisa, é só abrir de novo, tá? Aí, nós temos ali a divisão do reino, como que eles foram dividido em 12 tribos, começou a ter algumas divisões também dentro dessas tribos, algumas decadências, e ela encerra, né, esses livros históricos com a deportação e o cativeiro babilônico, né, que é quando Nabucodonosor, né, ele tomou, né, Judá, ele tomou ali a região ali da Palestina e prendeu, né, os judeus. Tranquilo, gente, até aqui? A outra divisão, são 4 divisões do Antigo Testamento. A terceira divisão são os livros que chamam livros sapienciais, ou livros de sabedoria. São 5 livros na versão canônica, que é protocanônica, né, que aqueles são as primeiras versões aceitas, e são mais 2 livros na versão deuterocanônica, que é a versão da Septuaginta. São livros aí que trazem sabedoria, trazem um conhecimento, né, aprofundado, um conhecimento até gostoso, assim, de entender, moral, inclusive. É o livro de Jó, são obras, até a Teresinha ela coloca como obras filosóficas e religiosas, né. São livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí tem os deuterocanônicos, que a Septuaginta trouxe, que é o de sabedoria e o eclesiástico. Que tem o Eclesiaste e tem o Eclesiástico, tá? E a última visão do Antigo Testamento é a divisão dos livros dos profetas. Então, os profetas, eles podem ser divididos entre livros maiores e menores, como já disse antes. Maiores e menores, repetindo, não quer dizer que um profeta era melhor que o outro, é mais a questão do impacto da quantidade de profecias ou quantidade de tamanho dos livros, inclusive. São 18 livros, sendo que dos 18, 2 deles são deuterocanônicos, tá? E aí o que significa profeta? Que fala ou por intermédio, ou é um porta-voz. Ou seja, quando a gente olha para a visão nossa espírita, são aqueles que possuem as mensagens por inspiração mediúnica. E profeta significa por intermédio de, ou seja, médium. Então a gente olha pelo conceito ali de Kardec, são esses que tinham ali inspirações divinas, a inspiração de Deus, e traziam profecias daquilo que iriam acontecer, ou que estava acontecendo, e falavam por que estava acontecendo, né? Então são esses grandes profetas aí que tiveram impacto cultural, religioso muito forte para a formação cristã, né? Hoje cristã, mas formação ali do povo ali hebreu, do povo ali de Israel, tá? Só rapidinho os maiores, né, profetas, então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Só reforçando que Daniel, na versão hebraica e versão protestante, ele é menor o seu tamanho de livro em relação à versão da Septuaginta. Enfim, essas são as divisões do Antigo Testamento. E agora falando sobre a divisão do Novo Testamento. São 27 livros. E a divisão dos 27 livros é primeiro como evangelho. Então são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, reforçando o que foi falado na aula passada, evangelho significa boa nova. Então são justamente os livros que trazem essa boa nova de Jesus, né? Os ensinamentos dele, a sua vida, né, dos 3 anos de ministério, né, que ele teve, a formação ali dos apóstolos. E os evangelhos, eles se encerram, né, com a morte e ressurreição de Jesus, né, e com a aparição dele depois, né, da sua morte, e com a grande missão, né, que ele trouxe ali para os discípulos e para o início ali da igreja, dizendo que era o ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então se encerra, em relação à história, a cronologia se encerra aí com essa grande missão dada
né, de Jesus para os discípulos dele, tá? Como eu disse, em relação histórica, a escrita, né, as primeiras narrações não foram ali na hora. Pode ser que de repente Mateus já estava escrevendo ou alguém, mas assim, a formação dos livros de fato é dita como foi feita após a sua morte, nos anos ali 50 a 70 depois de Cristo, tá? Dentro dos evangelhos, a gente tem algumas divisões. Tem duas divisões na realidade. Tem a visão classifica como evangelho sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas. E aí, se vocês forem olhar o contexto, né, a sinergia, vamos dizer assim, entre esses três evangelhos, vocês vão perceber que existe uma correlação, acho que se me falha a memória, em torno de 70%, talvez por isso, acho que foi a Maria que perguntou, isso pode às vezes causar uma confusão das pessoas acharem que uma coisa contradiz com a outra, não necessariamente. Na realidade, a gente está falando de três livros, ou provavelmente três autores que escreveram, que eles trazem, né, aquilo que estavam ali presente ou que foi chegou até eles como história. Só que alguns falam de uma passagem, outros falam de outras passagens. Só que vocês vão perceber que existe ainda uma correlação muito forte. Então, os estudiosos eles falam que provavelmente eles têm o que se chama de que um fator, acho que é fator G ou fator D, enfim, existe como se fosse um autor principal, uma pessoa que contou essa história, de fato, que ajudou até essa correlação forte entre os três livros. Mas igual cada um trazendo a sua, né, o seu intuito. Por exemplo, Mateus, ele queria mostrar Jesus como uma figura do rei, mas não o rei que os judeus esperavam. O rei queria dominar ali os romanos, iria tirar, né, a do domínio romano, mas que como o rei o prometido é aquele que é o Senhor dos Senhores, o, o nosso Salvador, de fato, como deveria ser. Então você olha ali, quando a gente pensa isso em mente, a gente entende a forma como ele escrevia a história, né, a história ali de Jesus. Já Marcos queria trazer uma versão de Jesus como um servidor incansado. Então você vai olhar, por exemplo, algumas histórias, algumas parábolas, alguns milagres que ele já traz, que ele mostra que é essa pessoa, né, caridosa, essa pessoa com amor ao próximo, a pessoa que trazia esse amor, né, de fato. Já Lucas, que é o historiador, né, vamos dizer assim, ele já começa dizendo que ele pegou os relatos, então ele fez uma pesquisa, ele foi ali atrás para verificar se aquilo ali realmente era de fato. Então é uma leitura aí mais intelectualizada, né, um livro mais aprofundado no sentido intelectual. E ele traz já Jesus com uma versão mais espiritualizada, uma versão mais celestial, né, como uma entidade aí de luz, como um ser de luz. Então, quando vocês forem ler, vocês vão perceber essas divisões, né, até a forma como escrevem, falam sobre Jesus. E aí vem a versão simbólica, que é o quarto evangelho, que é o de João. Então ele já traz. Desculpa, gente, eu troquei. Lucas ele traz a versão de Jesus como a versão do homem. A versão do Jesus é como nós, né? Jesus é como vocês, judeus. Ele queria trazer uma leitura onde os judeus eles iriam se identificar a ele como um homem que veio em terra, estava aqui conosco e ele é homem como a gente, que se ele sofreu, mas ele conseguiu vencer esse sofrimento, nós poderíamos também. Então ele traz o Jesus como um homem. Então ele traz inclusive a genealogia mais forte ali também. E aí eu troquei. E a versão simbólica é a do Jesus espiritual, é o Jesus como uma entidade de luz, que é de João. Então é uma leitura mais amorosa, é uma leitura bem mais espiritualizada. Ele começa, né, o verbo se fez carne, né, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então os primeiros versículos de João já começa assim.
de forma mais espiritualizada, mais simbólica, tá? Por fim, nós temos ali dentro dessa lei dos evangelhos, nós temos os evangelhos apócrifos, aqueles que não entram na versão, né, a versão aí protestante, ou versões aí que são aceitas até pela Igreja Católica. Tem muitos livros aí, em torno de 20 livros evangelhos apócrifos, que é ditos como sendo desse período, mas que eles não são aceitos pelas igrejas atualmente, tá? Então a gente está falando do Atos de Tomé, Atos de Pedro, tem o Evangelho dos 12 Apóstolos. Então, assim, a autenticidade ou espiritualidade ou inspiração por Deus desses livros, ela é extremamente questionada, tá? Falamos então sobre a divisão do Evangelho. Vamos então agora à segunda divisão do Novo Testamento, que é a divisão dos Atos dos Apóstolos. Ele é um livro só e ele conta exatamente a história, né, da continuação do Evangelho após a morte de Cristo. E após ali aquela missão que foi dada por Jesus aos discípulos de ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então ali começa a falar a história da formação da igreja. Né? Então fala ali sobre os primeiros convertidos ao cristianismo, né, destacando principalmente, né, o apostolado ali, o ministério de Pedro e Paulo, né, Pedro aí, como dito, como início, né, da igreja, principalmente a igreja católica, né, diz que Pedro foi o primeiro papa e tal. A autoria do livro, quem disse que escreveu foi Lucas, a sua autoria, né, os Atos dos Apóstolos. Aí tem a terceira divisão, que são as epístolas, que é justamente as cartas que os apóstolos e discípulos da igreja elas escreveram para o povo, para as igrejas na época, para as regiões na época, para justamente repassar os ensinamentos de Cristo, formar a igreja com as suas doutrinas, né, as suas normas, os seus ensinamentos. E essas epístolas elas têm umas divisões. Nós temos aí 14 cartas de Paulo, ou as cartas paulinas, né, que são justamente as cartas que Paulo enviava para as regiões ou para as igrejas da época, e ela tem um grande impacto, inclusive no Novo Testamento, né, inclusive impacto teológico, impacto que até hoje, né, as igrejas elas trazem como modelo teológico, né, de formação de igreja, daquilo que se acredita. Então, Paulo Oi, Juliane, quer falar alguma coisa? Não, desliga meu áudio, eu tô no Bluetooth, eu tô no carnaval. Outra um bloco. Tá bom, vou desligar aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Paulo, gente, ele teve a receber uma grande missão que foi justamente de passar o evangelho para além dos muros ali de Israel, né? Para dizer que ele era para todos os povos, né? Não só para os israelitas, né? Não só para os judeus, né? Pelo contrário, todo mundo deveria ter, né? Receber esse conhecimento, esse ensinamento. Então essas 14 cartas, elas têm muito esse intuito de formar essa igreja em outros lugares. Então a gente está falando dos romanos, estamos falando da igreja de Coríntios, Gálatas, Efésios. Então a gente tem essas cartas aí. Nós temos dentro das epístolas outra formação que é as 7 católicas, ou 7 universais, que são as epístolas. Católico, a palavra católico significa universal. Que aí é para todos os fiéis, todos os cristãos. São as cartas de Tiago, Pedro, João, Judas e Tadeu. Tá? Então não necessariamente é para uma igreja em específico, é para universalidade aí das igrejas. E nós temos a última divisão do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que significa revelação em grego, que é justamente aí um livro que a gente olhar pelo nosso lado, né, espírita, é um livro de origem extremamente mediúnica, um livro aí que João, ele teve essa revelação, né, essa visão que ele foi, né, ele fala que ele foi levado, né, para os céus, ele foi levado para ter essa visão aí profética, onde ele fala aí visões, profecias e mensagens recebidas aí dos fins dos tempos. Né? É um livro extremamente também simbólico, então ele imagina que a gente está falando aí de praticamente 90 depois de Cristo,
muitas coisas que ele viu, ele não tinha como dizer o que era na época, né? Ele fala, por exemplo, de insetos com asas, né? Gafanhotos com asas que ele via, que aí hoje os historiadores falam que hoje provavelmente ele estava vendo drones. Que ele falava que parecia, né, que estavam voando nos céus, que pareciam combater de asas de tipo gafanhotos, que, né, o formato de insetos. Se a gente for olhar, por exemplo, um drone, muito parecido com isso. Mas há 15 anos atrás eu escutava que na verdade eram os helicópteros. É Só que muito agora, assustador, né? Apocalipse, ele deixa a gente bem, tipo assim, antigamente, não agora, agora a gente tem uma visão mais aberta, né? Mas antigamente, quando eu participava da religião evangélica, né? É, era, tipo assim, é uma pressão aterrorizante que a gente vivia dentro da igreja. Eu tô falando por mim, tá, gente? É uma pressão, nossa, vai vir o dragão, vai vir com 7 cabeças, com não sei o quê. Então, isso era algo assim, realmente amedrontante. Então, a gente se sentia realmente na necessidade de seguir o guia nosso ali espiritual de forma assim, fielmente para não acontecer você aquilo vai que ser estava no punido, apocalipse na vida da gente, exato, né? você vai ser punido, etc. Eu não Sim, vou sim. entrar. A gente vai ter, acho que um momento, deixa eu ver aqui, que ela vai falar sobre Apocalipse. Mais forte, não, depois eu vejo aqui no livro. Mas, assim, como eu falei, o livro ele tem uma visão muito simbólica, porque ele não tinha como falar sobre aquilo que ele estava vendo uma linguagem na época. Esse exemplo que eu te falei, por exemplo, do gafanhoto com asa voando, etc., do inseto. Há 15 anos atrás eu escutava que eram os helicópteros, porque há 15 anos atrás não tinha os drones. Mas Você acha que agora, isso foi uma visão do futuro mesmo que ele teve? sim, como também tem assim, eu vou responder sobre uma visão cristã e base que eu tive de formação, né, daquilo que meus pais me ensinaram, etc. Mas eu também tenho a visão histórica e a visão impacto cultural de Apocalipse. Muitos historiadores falam, né, que João, ele preso, né, ele estava preso. O que ele estava dizendo ali era uma correlação do que ele estava vivendo, que ele queria se libertar ali daqueles romanos, era esse dragão, que viria o Salvador ali, que iria tirar. Então, assim, muitos historiadores falam que Apocalipse, quando olha para a visão e o contexto que o João estava vivendo, esse simbolismo que ele queria dizer era isso. Mas existe a visão profética, a visão dos fins dos tempos, a visão de que realmente, né, vai existir um fim do tempo. E aí, se a gente for olhar para a visão espírita, de repente, então é a mudança, né, do mundo ali, da gente sair de prova e expiação, do mundo, né, de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, talvez seja essa virada de chave. Né? Eu confesso que para a visão espírita esse assunto eu ainda preciso me aprofundar mais para entender como é feita essa correlação. Mas existe o livro de Allan Kardec e existe o livro de Emmanuel. Tá? Emmanuel ele faz os comentários sobre Apocalipse. Existe os livros aí do Céu e Inferno de Allan Kardec que diz sobre essa visão de fato do que é o céu, do que é o inferno. Então eu aconselho vocês na visão espírita a estudarem, tá? Eu, João, ainda preciso me aprofundar mais, tá? É um livro que eu ainda tenho resistência de, bom, o que era o que eu aprendi como filho de pastor e como evangélico que eu fui, o que é agora o que eu acredito, o que é agora naquilo que eu estou vendo como espiritualidade. Eu ainda preciso fazer essa virada de chave. Ainda não cheguei lá. Foi difícil eu fazer a virada de chave do evangelho, né? Eu tirar meu endurecimento do meu coração em relação a Jesus e a Bíblia. Graças a Deus hoje eu tirei esse endurecimento do meu coração, e aí cada vez mais tem sido mais gostoso, porque aí eu percebo, né, o quanto esse amor de Deus para nós, esse amor de Jesus, esse modelo que nós temos que seguir de Jesus. Então hoje eu já fiz essa virada de chave. Apocalipse eu ainda preciso fazer, tá? Maravilhoso. Tá? É...
Mas existe uma coisa que é muito forte, que quando a gente pega Apocalipse, existe profecias também do Antigo Testamento que fala sobre, né, o fim do tempo. Enoque fala, o livro de Enoque fala sobre esse fim dos tempos, fala sobre a vinda de Jesus, por exemplo. As religiões, como um todo, elas sempre falam sobre um momento onde o bem vai vencer o mal. A gente olha os filmes hoje em dia, a gente olha lendas que sempre tem esse contexto de que um momento a gente vai parar de sofrer, de um momento o bem vai sobrepor em relação ao mal, né? Que vai ver um céu, vai ver um lugar melhor, uma nova cidade, um novo céu, uma nova Jerusalém. Então existem N religiões, não só a protestante, mas religiões que trazem essa vontade de tirar esse sofrimento, tirar essas lutas que nós temos diariamente e chegar a um momento de descanso, tá? Então, levem também em consideração isso, que a humanidade ela sempre está em busca disso. Tá? A história ela está sempre em busca disso. Que ela tem essa fé, essa crença, e às vezes pode ser realmente Deus trazendo aí, né, dizendo que vai haver um mundo melhor. Na visão aí espírita, a gente vai ter um mundo aí de regeneração, a gente vai chegar no momento onde o bem, o amor vai vencer. Então, tem as religiões esses impactos, tá? E, e Eu vejo, Apocalipse. eu vejo, sabe, João, que a gente está evoluindo muito, espiritualmente falando. Antigamente, a gente não tinha a mente tão aberta espiritual. Você vê que hoje você tem, tipo assim, a física quântica, tem várias formas que hoje em dia realmente está ampliando mais. Antigamente você não escutava nada sobre isso, sobre motivacional. Eu acho que a gente está melhorando. Eu acho que a gente Perfeito. está evoluindo, né? E se você, de novo, é os exemplos que eu falei daquilo que fazia sentido na época falar, por isso que Jesus falava muito em parábola, quando ele foi questionado, né, o porquê que ele falava em parábola, porque mesmo em parábola as pessoas tinham dificuldade de entender. Quando Nicodemos questiona Jesus, ele vira e fala: Nicodemos, você que é entendido da lei não está entendendo o que eu estou falando, que dirás de eu falar para você sobre as coisas do céu? Né? Então hoje a gente ainda não conhece a verdade, né? Não conhece o que é realmente as coisas. Então, ainda assim, o exemplo que eu falei agora da visão de João, 15 anos atrás, a gente não sabia o que era drone. Agora, se a gente for ler lá, de repente ele estava falando sobre drones. De repente, a gente não sabe, né? Os fins do tempo ainda não chegou, né? Então, tem ainda coisas que a gente está entendendo, né? André Luiz, por exemplo, ele trouxe ali conhecimentos, né, de lá para cá, que foi um complemento, não inclusive um complemento fidedigno com Kardec, mas porque Kardec na época ele estava trazendo ali a doutrina dos espíritos, que se ele trouxesse também o de lá para cá, que é o que André Luiz trouxe, será que as pessoas iriam absorver? Então passou ali 60 anos para daí André Luiz trazer alguns conhecimentos daquilo que a gente iria conseguir absorver. E ainda assim eles falam que tem coisas que nós não temos nem palavra para tentar traduzir. As pessoas que falam que tem visão do céu, né, ou que já foram aí levadas a esse céu, ou a essa visão aí desse além vida, que não, quando olham não conseguem descrever o que estão vendo, porque não tem palavras, não tem sentido muitas vezes pra gente. Ainda tem coisas aí que a gente tá descobrindo, tá, gente? Fechou, gente? São 9h26. Eu acho que já podemos encerrar, porque o capítulo 3 é o como procurar as passagens na Bíblia. Eu já acabei falando muitas coisas, mas é um capítulo rapidinho. A gente vai fazer uns exercícios nele também. Eu não veio para ele, a gente vai falar sobre um capítulo agora, mas porque esse de hoje foi bem histórico, foi da formação da igreja, da Bíblia, né, como Bíblia hoje. Um pouquinho sim sobre a formação também da igreja. Eu só queria encerrar que ainda estão encontrando manuscritos, né? Nós tivemos aí uma das grandes descobertas lá em 1945 e 47, que foram os manuscritos bíblicos do Mar Morto. Encontraram vários manuscritos nas cavernas que comprovaram ali alguns relatos que estão na Bíblia. Então a gente está falando aí de mais de 1900 anos depois. Como trouxeram também culturas na época,
como também trouxeram manuscritos que comprovavam a versão da Septuaginta, né? Então falavam que aquilo ali não foi só lá, existiam outros manuscritos também. Então, assim, ainda tem arqueólogos, historiadores que ainda estão em busca das comprovações arqueológicas, inclusive da época de Jesus, da época do Antigo Testamento. Então, a humanidade ainda está fazendo essa descoberta, né, sobre as coisas, essas comprovações de que realmente existiu, de que Jesus existiu e assim por diante. Tá? É importante sempre lembrar que existiram os inimigos da igreja, né? Então, na tentativa muitas vezes de falar que Jesus não existiu, pode ser que tenham destruído muitos documentos na época, então tem muito disso. Levem sempre tudo isso em consideração. E encerrando mais uma vez, eu quero reforçar, sempre peçam para Deus, para os bons amigos aí, para trazerem o esclarecimento, trazer a leveza no coração daquilo que vocês forem estudando, daquilo que vocês forem lendo, daquilo que vai fazer sentido para vocês como estudo bíblico, tá bom? Sim, obrigada, tá? Nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, gente, assim, gratidão, obrigado por terem estado aí conosco nessa aula, né, nesse curso. Espero que tenha sido aí de grande proveito, né, que Deus, nosso Pai, nos abençoe ao longo dessa semana, abençoe nesse momento também de carnaval, nos protegendo nossos familiares, os nossos amigos, para que de nada de mal, né, e de ruim que aconteça, que nós tenhamos aí uma semana abençoada, uma semana leve, uma semana também de aprendizado, de tudo aquilo que Amém. precisa estar internalizando aí nas nossas vidas no dia a dia. E que cada vez mais a gente aprenda, né, o que é, né, seguir a Jesus como modelo, como cristão, como moralidade, né, com esse amor ao próximo, nos amar, mas amar a Deus Amém. as coisas e amar ao próximo, né, que cada dia mais a gente consiga aprender, que além de todas as histórias, de toda essa formação bíblica, a gente consiga, na realidade, viver essa moralidade, esse amor que ele tem para conosco e para o próximo. Que Deus abençoe a semana de todos. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém, amém. Foi Parabéns, maravilhoso, viu, João? precioso. Obrigado, mãezinha. Tchau, gente. É suspeito. Tchau. Minha mãe aqui, gente. Lógico, Ai, mas como uma foi, boa foi teóloga, maravilhoso, ouvindo um João. Foi maravilhoso filho, é maravilhoso. trebano. Foi Gente, lindo, gratidão. João. Obrigada por nos ensinar. Obrigado. Nada, gente. Tchau, tchau. Tchau.